E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alde Mahler, sou professora de língua portuguesa e estamos aí mais uma vez para realizar aí a atividade do livro que nós falamos na aula passada sobre a questão do gênero, instrucional. Só retomando um pouquinho sobre a questão do gênero, nós falamos aí que o gênero instrucional ele serve para dar instruções, o próprio nome já é autoexplicativo, para dar uma orientação, para instruir a pessoa que está lendo a fazer a tomar determinada ação. Para isso, assim como todos os gêneros na língua portuguesa, ele tem uma estrutura que deve ser obedecida. Por isso que nós falamos lá na questão dos verbos que precisam conter, a nossa receita lá, que nós falamos de como é importante você dizer o passo a passo, colocar os ingredientes que são necessários, na prova lá que nós vamos retomar agora um pouco para fazer a questão da interpretação desse texto. Porque é importante essas informações elas estarem ali bem diretas, utilizando uma linguagem bem própria desse tipo de texto para que você tenha um fácil entendimento ali sobre aquilo que você está lendo. Bom, essa atividade ela tem a ver então ainda com o gênero texto instrucional e aí você pode encontrar lá na página do teu livro, quem está com o livro, lá na página número 48. A professora vai deixar ali ainda o texto ali para quem quiser acompanhar. Eu gostaria só de destacar com vocês, porque vai ser necessário ali para a compreensão desse texto, que tem as perguntas na página 49, eu gostaria de destacar com vocês um parágrafo aqui nessas instruções, Depois que nós fizemos lá a leitura do que é necessário, o nome do candidato, a inscrição, se está tudo correto, ele está olhando, lendo e verificando ao mesmo tempo se todas aquelas informações que estão sendo repassadas também estão ali no ato de fazer a prova. Bom, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para a questão número 7. A questão número 7 diz assim: no tempo destinado a esta prova está incluso o de preenchimento da folha de respostas. Por quê? Você tem ali a questão do candidato, Quando você recebe uma prova, quem já fez prova sabe que é assim que se realiza. Você tem então essa questão de ter o caderno onde estão as questões e aí você ter uma outra folha em que vem lá o número da questão e as alternativas para serem preenchidas. Esse cartão resposta, ele é muito importante ser preenchido de maneira correta. Então, em geral, as provas que são feitas de forma objetiva, elas têm esse cartão, o candidato ele vai lá, preenche, pinta as bolinhas ou quadradinho, Algumas bancas colocam um quadradinho, outros colocam uma bolinha, e aí você tem que preencher corretamente também. Até nesta questão, eles também colocam nesse cartão resposta qual é o preenchimento que você deve fazer. Vamos ler aqui a questão número 8 que ele coloca? Preenchimento da folha de respostas. No caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance na folha de respostas o número correspondente a essa alternativa correta. E aqui eles colocam aqui até um exemplo para ficar ainda mais facilitado para o candidato. Pessoal, é lógico que numa prova, você também na tua escola, quando você está fazendo prova, você pode perguntar para o professor o que significa aquela palavra? O que quer dizer aquela questão? Em geral, não. Em geral, nós fazemos prova nem acompanhado do professor da disciplina. Muitas vezes você faz ali com o professor, mas em geral, você faz uma prova e você tem que ficar em silêncio. E até porque se alguém começa a conversar no meio da prova, você acaba distraindo, e atrapalhando ali o teu raciocínio. Então, nesse sentido, por isso que eles deixam essas instruções, porque se algum candidato não obedecer às instruções que estão ali nesse texto,
ele pode até ser retirado da sala e ser eliminado do concurso. Então, por isso que eles colocam ali todas essas instruções passo a passo para serem seguidas. Daí, olha aqui, no caso da questão com mais de uma alternativa correta, a resposta a ser lançada corresponde à soma dessas alternativas. Algumas bancas, eles utilizam aí essa questão da soma. Então, por exemplo, quando você está realizando lá, vocês ainda vão participar de concurso, né? Ou quem já fez aí, às vezes fez alguma academia, né? Teve que entrar no colégio de polícia e tal, ou do militar. Eles fazem então também já para as crianças também entrarem no colégio. Então, se você faz a soma, a questão ela vem assim dessa forma. Tem o número 1, né? E aí a questão. Daí vem o número 2 e aí a alternativa. Número 4 é sempre o múltiplo, né? E aí eles vão fazendo até a 32, 64. Depois que eles fazem, né, essa questão das alternativas, você vai falando, vamos supor que aqui nessa nossa simulação, você falou que quem está certo aqui é a questão número 1, a questão número 4 e a questão número 8. Vamos supor que nós fizemos uma questão dessa forma e só as corretas seriam aquelas a 1, a 4 e a 8. E aí, a soma é que você vai colocar na questão aqui que ele está falando do quadradinho, né? Então, vamos supor que a nossa aqui, no caso, nós fizemos a soma. Então, 4 mais 8, 12, mais 1, 13. A nossa soma aqui deu 13. E, professor, está parecendo matemática. Mas veja como nós precisamos desse conhecimento também para poder realizar aquilo que está sendo dito, né? E aí, você tem o cartão resposta, que exatamente você vai marcar na dezena, unidade e dezena, né? Então, nesse caso aqui, é como se você marcasse, então, a dezena 1 e a unidade 3. Então, é assim que você deve marcar lá no cartão resposta. Então, aí eles instruíram corretamente como você deve realizar. Depois ele fala assim, a soma dessas alternativas corretas. Em qualquer caso, o candidato deve preencher sempre 2 alvéolos. Ou seja, aqui no caso, como ele está falando que são essas bolinhas, né? O nome aí técnico é esse alvéolo. Se fosse a questão, né, do retângulo ali, aí ele colocaria então na questão dessa figura. Um na coluna das dezenas, que é o que a professora falou, o nosso deu 13, a gente ia colocar o número 1, e o outro na coluna da unidade, conforme o exemplo do segundo caso ao lado questão 47. Aqui ele fez a soma 47, então ele pôs lá, né, a questão do 47. Soma no exemplo das alternativas corretas 1 e 8, né? E aí ele colocou o 9 também para exemplificar uma outra alternativa ali. Então, nesse caso, você tem que tomar muito cuidado com essas orientações. Caso você não siga as orientações, provavelmente você vai lá e já fazer ali, pintar essas bolinhas, né, no caso, e vai ser errado e não tem como pedir para apagar, não dá para pedir para ter um outro cartão resposta. Então veja como é importante a questão da interpretação. Pessoal, nesses concursos aí que você tem, muitas vezes os candidatos eles são eliminados por conta dessa questão interpretativa. Veja como é importante nós darmos atenção à questão de compreensão e interpretação do texto. Porque às vezes o candidato, ele nem estudou nada, e ele, lógico, não vai saber o que está sendo cobrado na prova, e às vezes ele tem uma preguiça de ler, e aí ele já vai ser eliminado já nessa folha de instrução. Aí é muito triste, né? Você se prepara ou espera por esse concurso e de repente não pode realizar, então é bem ruim. Bom, aí ele diz assim, após esse período não haverá, se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva outro verbo aí no imperativo, as respostas deste caderno no rascunho para anotações das respostas.
destaque-o na linha pontilhada, né? No caso aqui, você pode destacar, e aí você quer levar as tuas respostas para depois conferir com o gabarito que vai sair, aí você faz exatamente isso com esse cartão resposta. E ele vai sair, ele coloca lá o horário que vai sair o gabarito, mediante a apresentação do documento de identificação. Após esse período não haverá devolução. A professora já participou em vários concursos aí como fiscal. E adivinha, uma das coisas que eu mais noto é que o candidato ele não lê o manual do candidato. Todo concurso tem um manual instruindo como o candidato deve se portar na prova. Uma das primeiras orientações que tem no manual é quanto à caneta, que tipo de caneta que você pode levar. Adivinha o que acontece? Muitos candidatos não levam a caneta correta. Algumas bancas pedem caneta preta, caneta azul, né? Então lembra lá da música? Exatamente por isso, né? A caneta, ela também é solicitada nesse material de instrução. Se você obedece a essas instruções, você com certeza terá sucesso, né? Então, é uma dica aí para vocês que vocês não tenham preguiça de ler. Bom, aí o nosso texto, ele diz assim, deixa a professora passar aqui para vocês, que daí vocês acompanham pelo texto ali também. Você está no 7º ano, portanto, ainda não se deparou com as provas de concursos vestibulares ou com provas como a do PAS, destinado a alunos desde o 1º ano do ensino médio. Porém, se você fizesse essa prova, estaria satisfeito com as orientações? Qual a sua opinião a respeito delas? A professora já trabalhou ali com vocês perceberam que essas instruções elas são bem explicadas, detalhadas. É meio impossível uma pessoa que leia com atenção, ela não consiga entender o que está escrito aqui, né? Então, a minha opinião, lógico, isso aqui é uma opinião mais pessoal, mas você olhando para o texto juntamente aqui com a professora, você percebe que essas instruções elas foram bem escritas, bem detalhadas, pormenorizadas, né? Então nesse caso aí elas foram bem, a pessoa que produziu esse texto, ela produziu de forma contento. Que orientação é dada no primeiro item do texto, né? Então, voltando, a professora vai voltar aqui no texto anterior. Então, o primeiro item do texto é confira, né, os campos. Então, você tem que conferir a questão do nome, a questão da tua identificação, da tua numeração. Por que isso? Porque isso vai te ajudar a perceber se não há um erro relativo aí à questão do teu nome. Então, por que é importante conferir os números? Para que você não seja eliminado do concurso, porque depois você pode até entrar com recurso dizendo que foi um erro, mas você deveria conferir porque está no manual de instruções, está na instrução da prova, que você já é parte aí dessa tua orientação, que você atenda a isso. Então, se você não fizer, você vai ser eliminado. Como se estrutura o texto? Assinale a alternativa correta. São dadas instruções quanto à identificação do aluno e a realização da prova? Sim, né? É isso que você pode marcar. Não há orientações quanto ao tempo da duração? Claro que nós falamos ali, né? Que até não pode sair antes das 3 horas e tudo mais. O aluno não recebe orientações de como a prova se constitui, nem de como preencher o gabarito. Nós acabamos de ver, a professora viu aqui com vocês como até preencher esse gabarito. Então, tudo que você necessita está nesse texto. Todas as informações dadas no texto são importantes ou alguma delas poderia ser suprimida? Nesse caso aí, você percebe que essas orientações, elas são relevantes, são necessárias. E se você suprime alguma coisa, suprimir é tirar. Se você tirar alguma coisa desse texto, as pessoas que estão ali, elas podem ter dúvidas e isso pode causar um incômodo na sala. O fiscal, ele não pode falar com ninguém. Então, nesse caso, elas não podem ser retiradas, elas são necessárias para que haja aí esse entendimento, né? E a número 5 lá, que está depois na página, deixa só a professora ver se eu
passei aqui para vocês? Sim. Número 6, né? As informações ou regras, elas seguem uma ordem ou uma hierarquia? Claro, desde o momento que ele abriu o caderno de provas, a primeira coisa é confira o teu nome. Em segundo lugar, veja que o tempo é esse. Então, ela tem uma hierarquia mesmo de ordem estabelecida para que a pessoa ela se oriente em relação àquele texto. Bom, eu tinha falado para vocês, e a número 7 diz assim: o modo verbal normalmente mais utilizado nos textos instrucionais é o imperativo afirmativo, ou seja, uma ordem que você dá para que a pessoa realize. Cite ao menos 3 exemplos encontrados no texto: confira, pegue, faça, né? Então, qualquer um desses verbos aí você já teria o acerto. E aí eu tinha pedido para vocês fazerem aí a questão desse texto. Esse texto aí, ele é um não verbal e você vai transformar para o verbal. O que a professora queria que você realizasse? Você pode até gravar um vídeo fazendo uma live, né, instruindo o teu colega a realizar isso. Veja como que ele entende essas instruções que você dará. Então, nesse caso, né, a primeira coisa que você tem que fazer é orientar papel, sobre o papel, tamanho do papel, a cor, né, se você quer fazer uma cor específica ou não, né, deixa a gosto da pessoa. Você deveria orientar as dobras que ele vai fazer. Então, pegue um papel, o tamanho do papel tem que ser um quadrado, no caso aqui, né? Então, esse quadrado, esse papel depois deverá ficar na diagonal e depois ele deverá ser dobrado ao meio. Tudo isso você tem que fazer na instrução para que a pessoa consiga, sem olhar o desenho, a partir da tua orientação verbal, ela consiga realizar aqui essas manobras, né? Então, depois feche o papel ao meio, dobre a parte inferior direita. Então, é a parte de baixo, a parte inferior. Se for a parte de cima, a parte superior. Vire o papel. Veja que a professora está falando todos os verbos no imperativo. Então, isso é muito importante nessa construção de texto. Fazendo isso, ao final aí você vai ter certeza que a pessoa, ela vai sair um cachorro, vai sair um gato. Faça essa experiência sem mostrar, apenas falando, para ver se sai realmente um gato ou um cachorro. E aí, depois você posta isso. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi então a nossa correção dos exercícios. Eu espero que você tenha acertado, entendido como se faz um texto instrucional, quais são as estruturas necessárias para que você realize um bom texto. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau!